Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos ver algumas questões técnicas, tá? Do mix test, tá? E interpretação. Então, relembrando, né, isso aqui é só para a gente rememorar, tá? Então, como eu falei no outro vídeo, isso aqui requer bastante tempo para a gente conversar, para a gente ver alguns detalhes, mas basicamente aqui num vídeo curto, essa é que é a intenção, tá bom? Então, assim, ó, o que que eu quero com o mix test, tá? Então, assim, ó, eu quero ver se nos testes de triagem que eu fiz, tá, deram alterado, o cara de repente não tem uma história tão assim, tão ilustrativa, vamos dizer assim, de problema de coagulação, então, mas deu os exames alterados, tá? E aí, então, o que que a gente vai fazer? Então, basicamente, nós vamos misturar o plasma do paciente com plasma, entre aspas, normal, né? Meio a meio, e vamos fazer o teste. Então, assim, eu gostei disso aqui, está bem simples, tá? Eu escrevi bem simples. Correção do tempo. Então, se o tempo da amostra se aproximou ao normal, indica que o plasma, aquele que eu coloquei, né, forneceu os fatores que tinham, tá? Aliás, que não tinham, e agora eles aparecendo na amostra, então foi o que? O tempo corrigiu, o tempo ficou mais curto, então provavelmente aquele plasma forneceu os fatores ou o fator que não tinha na amostra original do paciente. Caso não ocorra, tá? Então, normalmente sugere a presença de um inibidor, tá? Certo? Ou tem um anticoagulante aí, tá? Então, são duas coisas que a gente pode pensar, certo? Então, basicamente é isso, tá? Tem detalhes aí que a gente já vai ver agora, certo? Então, o que que eu vou fazer, tá? Então, identificação de problema. Ajuda a distinguir entre deficiência hereditária e adquirida. Isso que eu quis colocar, até pus no outro vídeo. Então, quer dizer, eu não vou apresentar uma deficiência hereditária agora com 40 anos, né? Não. Então, provavelmente foi adquirida. Tá, mas adquirida em que condição se eu não fiquei doente nem baixei? Bom, então aí tem outra coisa, tá? Não, é hereditário, porque isso aqui não, eu não vou ver agora, mas eu estou vendo numa criancinha, sei lá, de 2 anos, de 1 ano, tá? Aí é outra coisa. Se eu tiver que fazer o teste incubado, como eu falei antes, tá? Então a presença de um inibidor que age de uma outra forma, ou que requer um teste de com temperatura controlada e tempo controlado para eu mostrar que ele existe, tá? Então, e depois que eu fiz esse teste aqui, obviamente é importante, nos casos principalmente de correção e que não for inibidor, eu fazer um acompanhamento e fazer a dosagem, a determinação da atividade de certos fatores, tá? Daqueles que eu estava procurando. Então, o esqueminha aqui está bonitinho, basicamente eu vou misturar um pool de plasma normal e o plasma do paciente, meio a meio. Vou fazer os testes. Então, bem simplório, só para a gente entender. Não corrigiu, teoricamente, inibidor. Corrigiu, deficiência de algum fator. Tá, mas mesmo assim, tá? Mas como que eu chego a essa conclusão? Então, nós temos dois índices, tá? O de Rosner e o de Chang. O que que eles fazem? Eles fazem uma relação entre os tempos que eu tive da mistura do paciente e do pool, tá? Todos eles basicamente muito parecidos. E aí eles têm lá os seus valores de corte, tá? Então, se ficar em 10 corrigiu, se ficar em 15 é inibidor e entre 11 e 15 indeterminado. Então aí tem que fazer outros testes ou partir direto para o fator. E aqui no de Chang, se for menor que 58%, tá? Veja que aqui é só uma relação numérica, aqui é percentual, multiplicou por 100. Então, abaixo de 58 é inibidor e se for acima de 70% é correção. Tá? Então, basicamente, esses dois índices aqui que a gente pode usar. Então, veja, então, eu iniciei o teste, tá? Cheguei nesse resultado aqui ou nesse aqui, tá? Agora eu vou usar uma dessas relações aqui, ou as duas, se quiser também, né? Uma para confirmar a outra, para mim ver aonde eu vou caracterizar esse paciente, tá? Então, ficar bem
bem certo isso aí. E aqui eu trouxe esse tabelão grande, né? Mostrando assim, o que que tem, né, no teste de mistura e o que que pode ser. Então, eu não vou ler isso aqui tudo, tá? Vou deixar aí para vocês. Então, ó, quando eu tenho só o TP, quando eu tenho só o TTPA e quando eu tenho os dois, tá? Então, quando corrige e não corrige, tá? Aqui o TP, aqui em cima, TTPA corrige e não corrige, e quando for os dois, corrige e não corrige. A única coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó, paciente não achar aquele, né, aquela máxima que, não, heparina é TP, é TTPA. Não, heparina em altas doses, tá? Isso é super comum em UTI, bloco cirúrgico, isso aqui altera os dois, tá? Tem que ficar bem claro isso, tá? Altera os dois. Então, tem que pensar nisso, certo? Depois, vejam ali, ó, anticoagulante e deficiência de vitamina K, tá? Em paciente com, aqui, ó, tá? Corrige os dois, certo? Corrige os dois, tá? Então aqui tem várias coisas, tá? A tabela ela tá bem didática para mostrar o que pode estar acontecendo e ela até nos ajuda, tá? No nosso dia a dia aí quando a gente estiver trabalhando. Mas veja, para a gente chegar até aqui, eu sempre falo isso, para nós chegarmos até aqui, muita coisa esse paciente tem que ter apresentado, tá? E se nós olharmos aqui, ó, ou é deficiência, raras doenças ou anticoagulação, tá? Então, essas três coisas, elas não aparecem do nada, tá? Isso que tem que ficar bem claro também, tá bom? Obrigado então, até a próxima.